Hoje nós vamos conversar sobre a relação entre a obesidade e a Covid-19, mas mais do que isso, mais do que falar sobre a relação entre obesidade e Covid-19, nós vamos falar sobre como lidar com esse problema do ganho de peso nesse momento, né? Esse momento que é esse momento da epidemia. Para a gente resgatar aí o que a gente conversou, né? Relacionando a obesidade com a Covid-19, né? Por que eu quero relacionar a obesidade com isso? Porque a gente mostrou nas conversas aí das semanas passadas e também nas redes sociais nossas aqui, que as principais doenças relacionadas aos maus hábitos de saúde são aquelas que mais geram complicações na Covid-19. E como a gente está em quarentena, com alguns comportamentos a gente consegue evitar isso. A obesidade é mais uma delas. E 7 de cada 10 internados com Covid-19 no Reino Unido estão acima do peso, né? Então, isso é um número bem interessante para começar a conversa, né? 50% dos internados aqui no Brasil que estão abaixo de 60 anos estão acima do peso. Isso é outro dado interessante, porque as pessoas no começo estavam dizendo que a Covid-19 era uma doença que afetava basicamente as pessoas mais velhas. E agora a gente está vendo que as pessoas mais jovens acima do peso, elas têm uma grande chance de terem grandes complicações. E que tipo de complicações são essas? Mais tempo de internação e mais necessidade da respiração mecânica. Então, os casos mais graves da doença estão afetando aí, além das pessoas com pressão alta e diabetes, as pessoas que estão bastante acima do peso, né? E foi considerado agora, no dia 12, 3 dias atrás, em Nova York, o segundo maior fator de risco depois da idade para a Covid-19. Então, vamos lembrar uma coisa, né? Mesmo a gente passando essa crise da quarentena, né? Mesmo a gente passando essa crise da quarentena, a gente vai continuar com esse vírus aí fora. E a gente, continuando com esse vírus aí fora, a gente precisa dar um jeito de sair desse fator de risco. Uma das conversas de hoje é a gente ver como dá tempo da gente fazer isso, né? Então, aqui está um pouco dos motivos que a gente tem para não deixar ficar acima do peso nesse momento, né? Isso representa um perigo real agora. A obesidade, muita gente pode se identificar aqui, quem já esteve acima do peso, quem convive com pessoas assim, sabe que é aquela coisa que a gente joga para depois, né? A obesidade, para muitas pessoas, ela não é nada mais do que um problema estético. Mexe com a vaidade, mexe com a autoestima, a roupa que não serve, incomoda para algumas coisas. Na verdade, a gente sabe que é uma doença. E a gente, como trata isso mais como um problema estético, a gente vai jogando isso para a hora que der tempo, a hora que eu tiver afim, a hora que eu tiver com boas condições emocionais, eu trato esse negócio, né? Só que, como a Covid-19 é aí fora, o perigo real é agora. Porque se essas pessoas contraírem essa doença agora, a chance de morrer é muito grande, né? É muito grande. Então, o que a Covid-19 fez? Ela fez essa urgência que a gente não tem para resolver o problema do ganho de peso ficar clara. Essa urgência veio para agora. Ela não existia, né? E aí, o que é importante a gente pensar? Se o perigo está agora, é agora que a gente tem que tomar uma decisão, né? Tem que ter uma solução para isso agora. E o que eu já adianto aqui, embora eu vá falar isso mais vezes hoje? Se já começar a tentar resolver o problema agora, as chances de uma complicação severa vão diminuindo cada dia mais. Então, tem bastante tempo para a gente resolver o problema. Se a obesidade mostrou que, se a Covid-19 mostrou que os obesos correm um grande risco agora, ela também mostrou que não tem outra hora para tomar essa decisão e não tem outra hora para a gente tentar ajudar as pessoas que estão acima do peso dentro da nossa casa. É agora que a gente tem que fazer isso. Porque esse vírus vai entrar na nossa casa ou semana que vem, ou daqui 1, 2, 3 meses, e a gente tem que estar preparado para ele, tá? Vamos entender melhor o que está por trás da obesidade. Para a gente entender melhor o que está por trás da obesidade, né? Vamos entender que ela é uma doença multifatorial. Não tem só uma causa. Várias coisas estão por trás da obesidade. Ela é uma doença bastante complexa, né? Só que esses fatores, eles se retroalimentam. Então, quanto mais você vai ficando acima do peso, mais
os fatores se retroalimentam. Fatores que são comportamentais, emocionais, vários deles, eles vão se retroalimentando e piorando a doença, né? O que essa doença faz? Ela afeta o direcionamento das calorias no seu corpo. Então, normalmente, as calorias que você consome, você tem que utilizar. A gente come, a gente almoça e a gente tem calorias disponíveis para fazer as tarefas do dia a dia. Com essa mudança aí direcionada, você armazena essas calorias e elas não ficam disponíveis para você. Elas ficam armazenadas no tanque, que é a gordura que fica lá armazenada. Então, ao invés da gente ter energia disponível, a gente carrega ela na forma de peso extra, né? Bastante complicado, né? A obesidade é bastante comum hoje na população de baixa renda. Estatisticamente, quanto menor o poder de compra, mais as pessoas estão acima do peso. E aqui, eu não estou falando de gente que passa fome, que não tem dinheiro para comprar comida. Eu estou falando das pessoas de baixa renda, que vivem na periferia, que trabalham, que moram várias pessoas na mesma casa, que moram nas comunidades. Essas pessoas, normalmente, elas compram a comida que é mais barata, e o que está por trás da comida mais barata é um dos fatores que gera um grande aumento aí de peso. Por curiosidade, se a gente pegar aí os países de primeiro mundo, a população mais pobre desses países é quem mais está acima do peso, tá? E essa doença tem fatores genéticos. Então, a gente tem pessoas que têm tendência para ganhar peso e tem gente que não tem tendência para ganhar peso, né? Tem os dois tipos aí de conduta. Mas, independente da sua genética, é o que você faz que vai determinar se você vai ganhar peso ou não. É lógico, a pessoa que tem menos tendência vai demorar mais para ter algum problema, e aquele que tem mais tendência, rapidinho ele começa a ganhar peso, né? Ele tem aquela sensação que qualquer coisinha que ele comeu, ele ganha peso. Mas é o comportamento, né? Você tem o que fazer para manter isso sob controle, pelo menos do ponto de vista da saúde, né? Talvez não fique lá com aquele corpo super definido, atlético, mas vai ficar bem saudável. Beleza? Então, isso é o que a gente pode afirmar sobre obesidade. Bom, olha só. Normalmente, a gente trata como uma das principais causas comer demais. É comer demais que faz a gente ganhar peso? É lógico. Todo mundo sabe que se você não comer, você não tem como ganhar peso, né? É sim comer demais que faz a gente ganhar peso. Você precisa comer demais, mas a gente tem um problema, né? Por trás disso. A verdade é o oposto também. É fato que você precisa comer menos para emagrecer. Isso é fato. Então, você come demais, você ganha peso, e se você comer menos, você vai emagrecer, se você gastar mais energia, né? Só que o erro mais comum, né? E esse é o primeiro que eu quero trazer. O primeiro erro mais comum que as pessoas cometem é tentar comer menos antes de responder a pergunta certa. Então, assim, você vai precisar comer menos para perder peso, mas se você não responder a pergunta certa antes, você pode fazer muito esforço e não conseguir ter os resultados certos. Que pergunta é essa? Né? É essa daqui. Né? A pergunta é essa aqui. Tem que entender antes por que as pessoas que estão engordando comem demais. Porque dizer que elas comem demais simplesmente por uma questão de força de vontade ou porque a comida está na frente e é tentadora é muito simples. E o problema é muito mais complexo do que esse. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar compreender hoje vamos compreender por que as pessoas comem demais. E tem dois fatores por trás disso que são os mais importantes. Existem vários, mas eu escolhi aqueles que são mais importantes para a gente abordar aqui. Para a gente poder entender mais e para a gente poder comer menos, a gente precisa controlar esses dois fatores aqui. A fome, então a fome descontrolada faz a gente comer demais, e a vontade, porque a gente não come só por fome, só por nutrição. A gente também come por prazer e por questões sociais. A gente tem uma relação muito afetiva com a comida, né? A gente tem essa relação aí. Então, a gente precisa controlar essas duas variáveis e é em cima delas que a gente vai conversar daqui para frente. Bom, vamos falar primeiro da fome. Vamos compreender a fome para a gente poder falar mais disso. É o seguinte, a primeira variável que a gente precisa ter para manter a fome sob controle é que a gente precisa suprir
a demanda do nosso corpo de nutrientes essenciais. Quem fez saúde plena, lembra que, quem já fez o nosso programa Saúde Plena, vai lembrar que tem um determinado momento do programa que a gente fala que a gente precisa oferecer os tijolinhos que constroem o nosso corpo. Nosso corpo é feito dos tijolinhos, que são os nutrientes. Nutrientes essenciais são aqueles que o nosso corpo precisa e eles têm que chegar só pela comida. Se a gente não consegue suprir a demanda de nutrientes essenciais, a gente vai sentir fome. Entenda uma coisa, você vai ficar sentindo fome enquanto não suprir essa demanda. Então você vai precisar consumir a quantidade necessária de proteínas para o seu corpo, fazer todos os trabalhos dele, a quantidade de gorduras essenciais, a quantidade de vitaminas essenciais, a quantidade de minerais essenciais. Quanto mais desses nutrientes essenciais estiverem faltando, mais fome você vai sentir o tempo todo. Então a fome é algo que, a saciedade, que é o contrário da fome, é algo que você só vai sentir quando você suprir todas essas demandas aí nutricionais. Tem gente, assim, às vezes você consegue suprir todos os dias, mas quanto mais dias vão passando sem que você supra isso, mais fome você vai sentir, né? E outro fator que importa é a saúde hormonal no direcionamento das nossas calorias, né? Quando você começa a ter hormônios que roubam as calorias que você tem disponível para você fazer as atividades do dia a dia, e isso faz com que você sinta fome, porque você está com déficit de energia, né? E alguns alimentos mudam essa saúde hormonal. Então, existem alimentos que são geradores de fome. Então, são duas frentes que a gente tem que trabalhar para manter a fome sob controle. A primeira é suprir a demanda de nutrientes essenciais. Ok, eu quero mostrar aqui, né, uma tabela para vocês. Brócolis, pão francês, arroz, acém e castanhas. Aqui eu mostrei quanto tem de calorias a cada 100 gramas desse alimento. Normalmente, quando uma pessoa começa a fazer uma dieta onde ela quer consumir menos calorias, ela começa a optar pelos alimentos que são menos calóricos nas refeições, para que ela consiga comer mais volume sem ter tantas calorias, né? Isso é algo que foi ensinado para a gente durante décadas, né? E a gente começou a dar preferência para os alimentos mais os light, diet e menos calóricos. Então, pensa aí durante alguns segundos. Quais desses, num processo de emagrecimento, mais você comeria tentando comer menos calorias no seu dia a dia, né? É comum as pessoas trazerem assim, um pouquinho da carne com bastante dos grãos, arroz com vegetais, né? E o brócolis aqui traz algum exemplo deles. Então, às vezes a gente tenta optar pelo alimento que é menos calórico, que tem menos caloria por grama. Tá. Vamos ampliar um pouco a discussão sobre o que tem esses alimentos para a gente falar mais sobre manter a fome sob controle. Eu vou colocar mais duas informações sobre esses alimentos. A quantidade de proteína que cada um tem. Por quê? A quantidade de proteína que tem nos alimentos. Porque a proteína é um nutriente essencial e vários estudos mostram que se a gente não consumir a mínima quantidade de proteína por dia necessária, a gente continua sentindo fome. Gorduras essenciais também, minerais também, mas parece que a proteína ela tem um papel-chave. Enquanto você não atingir a quantidade mínima de proteínas que você precisa, você sente fome. E a fome só desliga quando você atinge aí a quantidade de proteínas por grama. Por curiosidade, aí os estudos trazem que é mais ou menos aí 1 grama por quilo de peso seu é o que você precisaria comer de proteína por dia. Vamos imaginar, então, que a gente tem mais uma variável, né? O tamanho da porção desses alimentos. Olha só, o brócolis. Você precisa consumir 1,5 kg de brócolis para conseguir comer 35 gramas de proteína. Tá? Para você comer a mesma quantidade de proteína em pão francês, você vai precisar comer 440 gramas de pão francês. São quase 9 pães, tá? Para você conseguir comer 35 gramas de proteína. Para você consumir 35 gramas de arroz, é 1,3 kg gramas de proteína em arroz, 1,3 kg de arroz. Bastante, né? Eu já vi uns caras comerem isso de arroz e feijão na minha frente, fora a salada, fora a farofa, fora tem o pessoal faz a montanha lá gigantesca, né? Bom, olha só o acém. Com 180 gramas de acém,
você come 35 gramas de proteína. E 35 gramas de proteína em 220 gramas das castanhas. Mostrando aí que as castanhas também são ricas em proteínas. Curioso, né? Então a gente está vendo o volume de comida que a gente come para atingir a necessidade mínima de proteínas. Mas vamos dar um passo a mais para vocês entenderem aí onde eu estou querendo chegar. A quantidade de calorias que essa porção tem. Então, olha só, 1,5 kg de brócolis tem só 340 calorias. Então, olha só, eu posso comer 340 calorias de brócolis para poder consumir 35 gramas de proteína, mas eu precisar ter um estômago que comporte 1 kg de brócolis. 1,5 kg, né? Haja brócolis aí. Então, o volume é muito grande, né? Mas olha só, 1.312 calorias de pão francês para consumir a mesma quantidade de proteína, né? 1.690 calorias de arroz para consumir a mesma quantidade de proteína. Então, olha só como você está consumindo a mesma quantidade de nutrientes essenciais, com volumes diferentes e com muito mais calorias em alguns alimentos. Mas olha no acém. Mesmo o acém sendo mais calórico do que o brócolis, do que o pão francês e do que o arroz, você come menos calorias de acém para consumir a quantidade maior de nutrientes essenciais, né? Uma quantidade maior. E olha nas castanhas, embora elas tenham bastante proteína, olha o que tem de caloria. Porque elas são alimentos bastante ricos em gordura, né? Muita gordura concentrada aí na mesma substância. Isso é muito curioso, porque o que a gente está vendo aqui é que o que controla a minha fome, normalmente, eu atingir a quantidade mínima de proteínas por dia é um grande fator. Mas eu posso consumir a quantidade mínima de proteínas através de um alimento que eu vou gastar, que eu vou consumir menos calorias no processo, ou mesmo sendo um alimento de baixa caloria, eu vou comer tanto dele, vou comer tanto dele que eu vou acabar comendo muito mais calorias até atingir a quantidade de gramas de proteína necessária, né? Mas não é só a proteína, tem mais. Gorduras essenciais também é algo importante. As gorduras essenciais a gente encontra principalmente, né? As gorduras essenciais são aquelas gorduras que o nosso corpo não sintetiza. Ele precisa comer. Você precisa comer ela para ter acesso a isso, né? Brócolis, muito pouco. Você não vai comendo brócolis, você não vai conseguir atingir a quantidade de gordura que você precisa. Pão também, né? E arroz também. Então são alimentos bastante pobres nesse tipo de nutriente. Mas você vai encontrar bastante gorduras essenciais, como ômega 3, gorduras monoinsaturadas, como a própria gordura ômega 6, né, ômega 9, que é monoinsaturado, no acém. Então, é um alimento que tem, além das proteínas, as gorduras essenciais que você precisa. E no caso das castanhas, você vai acabar consumindo muito mais gordura do que você precisa se você consumir 220 gramas de castanha, né? Por isso que o pessoal brinca, né? Come 3, come 4. A gente até dá risada quando falam para comer só isso, porque é um alimento bastante calórico, né? Mas também não são só as gorduras. A gente precisa suprir a quantidade de vitaminas e minerais, né? Vamos ver isso. O brócolis, e aqui eu coloquei o brócolis, pessoal, para simbolizar os vegetais, tá? Então, para simbolizar, assim, é muito parecido, tá? Abobrinha, berinjela, os vegetais, os legumes todos que a gente consome, né? Então, alta quantidade de vitaminas, mas pouco variado. Significa que eu vou achar algumas delas em grande quantidade e várias delas estão faltando. Brócolis não é os vegetais. Aí eu preciso combinar com outro legume que tenha outras vitaminas. Então, eu preciso ter uma grande variabilidade de legumes para poder atingir a quantidade de vitaminas e minerais necessárias, né? Pão francês é muito baixo em tudo isso. Quase não tem nutriente. Ele é basicamente calorias, né, dos carboidratos processados aí, né? A farinha, né? O arroz, baixo, né? Então, assim, ele tem algumas vitaminas, mas de baixa variabilidade. Então, assim, um pouquinho lá do complexo B, algumas delas, né? Que nem são, assim, essenciais para a gente. Mas olha que interessante, mais uma vez. Normalmente, nas carnes de todos os tipos, a gente vai encontrar alta quantidade de vitaminas e quase todos os tipos de vitaminas essenciais para a gente, né?
E quando eu falo isso, eu estou falando de alimentos de origem animal, eu estou falando da carne vermelha, eu estou falando de ovos, eu estou falando aves, peixes. E os alimentos que são mais completos em vitaminas e minerais são aqueles que normalmente as pessoas não gostam, que são as vísceras, principalmente fígado, né? O cara que come ovo e come fígado, ele está comendo basicamente todas as vitaminas e minerais que ele precisa ali, né? E aqui também você vai encontrar grande quantidade de algumas vitaminas e minerais, mas com baixa variabilidade. Ok, onde estou querendo chegar com esses números todos, né? Estou querendo chegar com esses números, eu quero que a gente preste atenção em algumas coisas aqui. Eu vou pôr uma imagem aqui, fechar dois alimentos numa imagem. Esses alimentos, eles fornecem menos gorduras essenciais, menos vitaminas e minerais, e você precisa consumir grande quantidade de caloria deles para atingir a quantidade mínima necessária de proteína e os demais nutrientes. Então, você vai acabar comendo um monte de caloria para manter a sua fome sob controle. E a gente tem alimentos que são mais completos, mesmo sendo mais calóricos. Então, a carne ela é mais calórica que o arroz, ela é mais calórica que o pão por grama. Mas você come um pouco e fica saciado. E essa saciedade, quando a gente come tudo que a gente precisa, ela dura 5, 6, 7 horas. A gente não tem fome 2 horas depois. Aquilo que acontece quando você come um pão, um biscoito de arroz, né? Rapidinho você está com fome outra vez, porque ele vai te dar um pouco de caloria, vai passar aquela fissura da fome, e aí a coisa volta rapidamente, né? Mas eu também gostaria de chamar atenção para um outro cara que está aqui na imagem, que é nutritivo. Olha só, o brócolis ali, que representa os vegetais, né? Ele é um alimento que tem baixíssima caloria e fornece bastante vitamina e mineral, né? Só que assim, se você fosse tentar se nutrir de folhas e legumes sem a caloria, você ia ser que nem um gorila. O gorila ele é vegetariano. O que o gorila faz? Ele passa 6 a 8 horas do dia dele mastigando, porque ele precisa comer um grande volume de vegetais de baixa caloria para poder tirar toda a energia e todas as proteínas, todas as vitaminas e minerais. Mas para nós, isso é ótimo, porque a gente consegue ter, numa dieta diversificada de vegetais, um monte de vitamina e mineral com baixa caloria. Então, a gente aumenta a quantidade de nutrição da nossa dieta, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa imagem, porque daqui nós vamos partir para uma conclusão importante, né? Essa conclusão importante é onde eu queria trazer vocês convidados hoje para a nossa conversa, né? Qual que era o ponto central aqui, né? Essa palavra aqui é importante quando você quiser perder peso. Densidade nutricional. Quanto mais nutrição um alimento tem em relação às calorias que ele oferece, mais ele vai matar a sua fome. Nós estamos falando aqui disso aqui. Quanto mais nutrientes essenciais, gorduras, proteínas, vitaminas e minerais ele tem, dividido pela quantidade de calorias que ele tem, mais matador da fome ele é. Então, isso é um conceito, tá? É muito complexo você pegar todas as quantidades e tal do alimento, mas a variabilidade de todas as vitaminas e minerais e dividir isso pelo valor da caloria. Mas é um conceito, e a gente sabe quais são os alimentos que são mais ricos, né? Que eu mostrei alguns exemplos aqui agora há pouco. Exemplos práticos, né? Um alimento que tem bastante nutriente essencial e pouca caloria é um alimento que vai ser matador da fome. Ele vai te oferecer tudo o que você precisa e você não vai precisar comer tanta caloria assim, né? Agora, se você come pouca quantidade de nutrientes essenciais e, ao mesmo tempo, com alimentos ricos em caloria, esses alimentos são geradores de fome. Por quê? Primeiro, porque eles não vão te oferecer o que você precisa. E segundo, essa quantidade de calorias exagerada, principalmente com açúcar, né? Essas calorias são aquelas que geram produção de hormônios que vão fazer a gente sentir ainda mais fome. Então, a qualidade da caloria aqui importa. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando, né? Esse gráfico, essa tabela, essa imagem aqui, ela é muito importante porque só comendo igual a parte de baixo ali, para você ter fome o dia inteiro. Sabe aquela pessoa que fala, mas eu tenho fome toda hora, eu preciso comer, eu tenho que comer. Para você comer a cada 3 horas,
um monte de calorias, é porque você não está oferecendo calorias de qualidade, calorias junto com nutrição. Você tem que pôr nutrição na sua caloria, né? Aí, eu gostaria, né, de exemplificar isso de uma forma mais interessante. Vamos colocar aqui na nossa tabela quais são os alimentos com mais densidade nutricional e a gente vai ver quais são aqueles que têm menos. Para a gente já começar a pensar assim, ok, eu quero emagrecer aí em casa, na quarentena, onde eu vou concentrar as minhas energias. Você tem que ter na base da sua dieta essa primeira coisa que apareceu aqui em verde: comida de verdade. Quanto mais comida de verdade tem na sua alimentação, mais saciado você vai ficar. Olha só quem são: carnes, aves, peixes, ovos, frutos do mar e vegetais in natura. In natura é do jeito que a natureza fez, né? É o bife que você compra, é o ovo que você compra na granja, é o frango, é o peixe lá da peixaria, né? E essas carnes podem ser vísceras, ora são cortes mais gordos, ora são cortes mais magros, todas são altamente nutritivas. E você já sabe que se você comer, tem até um exemplo aí, você vai num churrasco e come bastante carne, você sabe que às vezes você não quer ver comida até o dia seguinte. Por que isso? Porque a saciedade que isso provoca é imensa, né? É imensa. Mas assim, para vocês entenderem que eu não estou dividindo entre comida nutritiva e comida não nutritiva. Tem níveis. A partir do momento que a gente processa a comida de verdade, a gente vai começar a ter uma comida de verdade processada ou concentrada. O que é isso? São alimentos que são altamente nutritivos e também são altamente calóricos, porque eles têm muita gordura. E eu mostrei um exemplo lá na tabela: as castanhas, né? Vocês viram lá, se você colocar 100 gramas de castanha, tem 500, né, calorias, né? Tinha 200 gramas de castanha, tinha 1.000 e poucas calorias. Você come uma cacetada de caloria. Mas aqui a gente tem os embutidos, então linguiça, salsicha, presunto, queijos, iogurtes. Por quê? Porque você tem muita gordura concentrada, além de todas as proteínas e vitaminas, então tem muita gordura aí. Óleos, manteiga, e a manteiga é um bom exemplo aqui, manteiga e creme de leite. Por quê? Porque a manteiga, ela é basicamente gordura do leite, pobre em nutrição. É uma gordura segura para você comer. Mas se você enche de manteiga nas coisas, você está pondo um monte de caloria a mais na sua comida, né? Então, assim, usar manteiga para temperar e dar um sabor é ótimo, né? Às vezes as pessoas escutam assim, o creme de leite é saudável, a gordura é boa, tem vitamina e mineral. Tem, mas é muita caloria. E aí a pessoa está se suplementando, né, com um monte de creme de leite, né? Acaba tomando aí uma lata por dia em alguma coisa que ela faz, é muita gordura de uma vez só. Né? Eu estou falando essas coisas porque ninguém faz, né? Ninguém joga adoçante no creme de leite e come com morango uma lata sozinho, né? Essas coisas são ficção, ninguém faz. Continuando aqui, a gente vai mais para um novo nível, né, de alimentos ainda menos nutritivos, que são os carboidratos processados, e eu dei um exemplo já na tabela lá, né? Ou concentrados, onde você tem muito amido, muita glicose em porções pequenas, né? Quando você come lá os seus vegetais, berinjela, abobrinha, isso tem carboidrato, né? Frutas como morango, tal, tudo isso é fonte de carboidrato, comida de verdade. Mas quando você consome esse carboidrato processado, ele vira uma farinha, e aí você faz uma comida com todo ele concentrado, você juntou toda a energia dele num pedacinho pequeno. E lembra que eles já são pobres em vitaminas, minerais e proteínas. Então, é aquilo que a gente gosta bastante, ó. Pães, massas, bolos, doces, grãos. Grãos, estou falando de quê? De tudo. Arroz, feijão, grão de bico, aveia. Esses alimentos são muito ricos em carboidratos. Então, quando a gente está falando de emagrecer, a gente não pode dar muita ênfase para um alimento que a gente vai comer muitas calorias até ele matar a nossa fome. Então, os grãos, eles são ótimos. Um pouquinho de arroz e feijão para acompanhar lá o prato com a nossa carne, com nossos legumes, é ótimo. Mas se você faz a montanha de arroz e feijão com um bifinho, você vai comer muito mais calorias e ainda vai ficar com fome outra vez, né? Então, e aí? Mas eu colocaria atenção especial aqui, não nos grãos, mas nas massas, nos doces e nos sucos. Que é aqui que a gente perde a mão, porque aqui tem um componente a mais que faz a gente comer eles
além do necessário, né? Mas, se você está pensando assim, ó, essas coisas aqui, elas não me ajudam a nutrir, eu como caloria demais. Existe aquilo que parece que foi uma obra, né? Tem gente que diz que é uma obra de Deus, de tão gostoso que é. Mas também pode ser uma obra do outro lado da força para fazer a gente ganhar peso. A combinação que mais faz a gente ganhar peso e que menos alimenta a gente. É quando a gente combina gorduras com carboidratos perto da proporção de meio a meio. É metade gordura, metade carboidrato. Um alimento que a natureza não faz pra gente. Você fica pensando assim, o que será que é isso? Eu vou mostrar e tem gente que vai salivar só de ver. Churros, donuts, pizza, sorvete, batata frita, salgadinho, fast food, que você vai lá, né? Lasanha congelada. Por que que esses alimentos fazem isso? Primeiro porque é o que mais provoca prazer na gente. A combinação de gordura com carboidrato dá uma sensação de prazer que faz a gente comer mais do que a gente deveria. Segundo, já são ali, a gordura pura tem baixa nutrição. O carboidrato processado tem baixa nutrição. Então eu estou jogando uma avalanche de caloria, que é a gordura com o carboidrato, quase sem vitaminas, quase sem minerais, com poucas proteínas essenciais. Isso vai fazer com que eu coma muito e sinta fome o tempo todo. Então esses alimentos são os mais geradores de fome que existem, né? Olha só que interessante essa tabelinha. Conforme eu fui andando do verde por vermelho, eu fui aumentando a sensação de prazer que a gente sente quando come. Então, olha só, a comida de verdade, ela dá prazer. Você sente um prazer imenso comendo churrasco, um bife a cavalo com legume grelhado na manteiga, comida de verdade, um peixe, né, com um peixe grelhado ou um peixe feito com leite de coco e dendê, né, que aquelas um tempero bem nordestino, tudo comida de verdade. A gente sente um prazer imenso comendo isso, né? Agora, quando eu começo a processar, isso vai virar doce, e essas junk foods que a gente gosta, as batatas fritas, né? A gente começa a fazer essa combinação, isso provoca um super prazer no nosso cérebro. E aí a gente vai querer comer mais. E são esses alimentos que provocam a ação hormonal que vão fazer a gente sentir ainda mais fome. Então o efeito é duplo. Um efeito duplo. Além de eu não ter os nutrientes necessários para suprir a minha fome, ele gera ainda mais fome. Então esses caras fazem eu comer o dobro do que eu preciso. Não por acaso é o que a indústria mais empurra na gente, porque assim a gente compra mais. E olha só, a nutrição diminui conforme esse hiperprazer aumenta, né? A questão aqui é, você está preparado para viver do verde e do amarelo como base do seu dia a dia, principalmente agora, onde você precisa perder peso, porque é ali que está o segredo, é ali que está o pulo do gato, comer basicamente aquelas coisas. Mas tem gente que está olhando essa tabela e está pensando assim, meu Deus do céu, como eu vou tirar aquelas coisas? Eu gosto demais, né? O primeiro ponto que eu queria que ficasse guardado na cabeça, para controlar a fome, esses são os alimentos matadores. Quanto mais tiver isso no seu dia a dia, menos você vai comer. Tá? Menos calorias você vai comer. Então, legumes, folhas, alimentos de origem animal, in natura, é a base da sua dieta. Então, os 70%, 80% do que você tem que comer todo dia tem que ser isso. Isso é o que vai fazer você perder peso mais rápido. E olha que legal, na quarentena, dentro de casa, dá para organizar o ambiente para comer dessa forma. A gente está sendo obrigado, né, a comer aí. Mas, olha só, a gente tem outra vertente do que faz a gente comer demais, né? Que é a vontade. A fome, a gente tem que manter ela sob controle comendo coisas nutritivas. Mas essas coisas que estão aí na imagem, sorvete, coxinha, chocolate, você consegue comer um? Um só? Você consegue nunca mais comer? Se eu fizesse uma aposta aqui e falasse, ó, nunca mais pode comer essas coisas. Tem gente que vai dizer que não vale nem a pena viver assim, né? Porque a gente tem uma relação emocional com a comida e esse tipo de comida, esse tipo de alimento, ele é importante pra gente. Olha só, adianta eu dizer que tem que ter bom senso na hora de comer essas coisas? Eu vou dizer assim, o que importa é o bom senso. Tudo que é exagero faz mal. Essa frase é bonita, tem bastante gente que repete isso aí, né?
Dá para a gente ter bom senso com alimentos que foram feitos e desenvolvidos para você perder a linha. Não dá. Eles foram feitos, a indústria, ela é boa nisso, mas esses alimentos, eles foram feitos para que você não coma um só. Ninguém abre uma caixa de bis e come um, a não ser que seja um psicopata, né? Porque precisa ter uma grande força de vontade, porque o prazer que isso provoca é imenso. Então o cara vai comer um, vai comer dois, vai comer três, né? E se você tiver a casa cheia disso, você não consegue parar e pensar em outra coisa enquanto não acabar. Então, como é que eu controlo a vontade, né? Tem duas frentes de trabalho para a gente trabalhar na vontade, né? Não dá para viver sem prazer. O importante de ter em mente é que a gente precisa ter isso aqui com os nossos hábitos. Comida de verdade tem que ser consistente, tem que ter consistência. Tá? Você tem que fazer algo que você sabe que você vai conseguir fazer em longo prazo. E normalmente, quando a gente pensa em dieta, a gente não quer nem começar porque a gente já pensa que vai ter que cortar os prazeres. Então, se pensa que vai cortar os prazeres, nem começa. Então, tira isso da cabeça. Tem que ter prazer ao comer a comida de verdade e tem que ter um momento para a gente comer uma porcaria vez ou outra, senão a vida também não tem graça. Só que quem é que mais destrói a consistência? Porque se eu disser para vocês que se só comer carnes e plantas vai fazer você emagrecer? Vai. E que você vai comer só aquilo, vai funcionar? Vai. Mas vai chegar uma hora que você vai largar, né? Então, o maior inimigo da consistência é o radicalismo. Se você já entrar agora pensando, eu nunca mais como doce, nunca mais como farinha, nunca mais como coxinha, brigadeiro, você vai conseguir fazer a sua dieta saudável por... Tem gente muito forte que consegue fazer 2 meses, 3 meses, mas uma hora enche o saco. A vida perde a graça, os happy hours não tem mais graça, ninguém mais te chama para fazer nada, você começa a ser o chato 100%, né? Vamos falar mais disso daqui, né? O primeiro erro mais comum é brigar com a fome. Lembra? O primeiro erro mais comum é você não atingir a demanda lá, né, de nutrientes. É você não entender como a fome funciona. O segundo erro mais comum é não saber que o radicalismo é o maior sabotador da consistência dos hábitos saudáveis. Você precisa ter um momento para fazer bobagem. Sabe? Comi aquele troço que eu gosto e que não é saudável, mas eu estava tão... Você tem que ter um momento para fazer isso, para você não ficar louco, né? Então, radicalismo acaba com o processo de emagrecimento de qualquer pessoa. Ele tem que ser possível de ser feito para você, né? Ele tem que ser bem possível de fazer. Então, como esse é o segundo erro mais comum, eu quero mostrar alguns erros comuns também, tá bom? Quais são erros comuns também? O primeiro é contar caloria. Então, se você começa a ir no alimento menos calórico, né, você acaba indo no alimento, às vezes você está indo no alimento que é menos calórico, mas não é o mais nutritivo. Você tem que priorizar o mais nutritivo em quase todas as refeições que você vai fazer. E às vezes você está comendo a porcaria, mas põe a coisa nutritiva junto, porque ela vai ajudar você a ficar mais saciado em longo prazo, no dia a dia, né? Outra coisa que não funciona é você tentar gastar mais calorias com exercício comendo porcaria, ou fazer jejum um dia e comer porcaria depois. Então, assim, porque você não está pensando na nutrição, você está tentando na conta calórica e ela sozinha não fecha. Você tem que entender como é que a gente vai consumir menos calorias. Você tem que atingir a nutrição do corpo para estar em paz com a fome, tá? Outro erro comum é ir para esses caras aqui. Por 2 motivos. Primeiro, porque é caro pra caramba. Tudo que tem esse nome custa o dobro. E segundo, normalmente ele tem menos gorduras essenciais, porque as gorduras são calóricas, e para ficar com menos caloria, eles vão colocar farináceos e amido que geram fome. Então é uma bela de uma sacanagem, né? E além de tudo, mesmo que ele fosse light sem gerar fome, ele não tem os nutrientes que você precisa. Então quando você vai escolher lá um leite desnatado, um requeijão light, um requeijão sem... Todas essas coisas têm menos vitaminas, menos minerais, te alimenta menos. Então é a mesma coisa que você está comendo calorias sem nutrição, por mais light que seja. É troço que enche barriga, mas não mata a fome, tá? Esse é um erro comum. A pessoa tem medo dos alimentos de origem animal porque ainda acredita que essas coisas fazem mal para a saúde, né? É lógico, eu posso tentar emagrecer sem comer esses alimentos que são os mais completos?
Posso, vai ser mais difícil, vai ser mais lento, vou precisar comer mais quantidade de alimentos menos nutritivos, mais grãos, né? Mais raízes, mais fontes de proteína vinda de castanhas que tem. Então o processo fica mais lento, ele não funciona da melhor forma. Mas se você gosta desse tipo de alimento e sabe que eles são saudáveis e super nutritivos, aposte neles, né? Então vale a pena não ter medo de comer essas coisas. E outro erro comum é achar que tem que passar fome para perder peso. Pessoal, a gente tem que entrar em paz com a fome. A gente tem que comer alimentos que vão deixar a gente horas sem precisar comer. Quanto menos você precisar comer, melhor, né? Então, não é aqui. Quando eu falo passar fome, é para não ficar todo dia assim, nossa, que fome, eu só penso em comer. Essa é uma dieta que vai dar errado, porque a fome vai te sabotar. Quando a fome que você pode passar é aquela assim, nossa, eu tomei meu café da manhã, comi algo super nutritivo lá, comi um café da manhã que eu gosto, eu como ovo de manhã, ou faço algo que usa ovo, né? Tipo uma panqueca doce que faz com ovo lá, alguma coisa assim. E aí eu pretendo não comer até a hora do almoço. E às vezes eu tô sem fome na hora do almoço, mas às vezes a fome chega antes. Eu preciso comer algo, porque faltando 1 hora para eu almoçar, eu não posso ficar 1 horinha com fome até a hora de almoçar. Então essa fome, esse pouquinho não faz mal. O que faz mal é ficar com aquela fome que irrita, que incomoda, né? Eu espero que tenham ficado muito claro que os mecanismos, a gente não pode entrar em guerra com a fome, a gente tem que oferecer nutrição e a gente tem que manter a vontade sob controle. Então, eu quero passar uma sugestão de lição de casa para começar a emagrecer já. Quais são os passos para você pôr em prática isso que eu falei hoje? Quanto mais você conseguir seguir isso em casa, você vai perceber que você vai sofrer menos do que você imagina, né? Então, olha lá, lição de casa, eu coloquei até uma lousa aqui, um quadro negro, para mostrar isso, né? A primeira coisa, refeições da rotina. É almoço, café da manhã, almoço e jantar, são as principais. Se tiver um lanchinho também, né? Normalmente eu fico bem com café da manhã, almoço e jantar, sem comer mais nada. Às vezes como só 2 vezes, mas tem gente que precisa de 4. Cada um escolhe o seu. Então, o que é importante? Refeições da rotina. Alimentos de origem animal, folhas, legumes e frutas de baixo açúcar. Fruta de baixo açúcar é aquela que não é doce. Morango, maracujá, limão, né? Tem algumas que são intermediárias, né? A goiaba, né? O pêssego, ameixa, eles são mais ou menos, né? Quando você pôs na boca e é melado, é porque é uma fruta muito doce, né? Mas se você vai comer fruta doce porque você gosta, ao invés de comer doce, come lá uma banana, uma manga, uma gelada, né? Uma belíssima sobremesa, bem doce, uma temoia. O Bruno Benassi está me ouvindo aí, eu vejo a temoia, eu lembro deles, né? Eles vendem lá um monte de atemoia gigante, linda, né? Parece um leite condensado aquela fruta. Olha eu ensinando bobagem aqui, né? Então, assim, a refeição da rotina, a principal, aquela que vai te manter alimentado, café da manhã, almoço, jantar, tem que ter essas coisas como base. É o que mais tem que ter, tá? Você vai evitar comer nos intervalos. É proibido? Não. Porque você não vai sentir fome se estiver comendo alimento nutritivo. Mas caso você fala, putz, são 3 da tarde, eu só vou jantar lá às 6, eu tô com fome. Então é uma castanhinha, um iogurte, alguma coisa. Sabe, você pode fazer até uma fruta, você pode fazer um lanchinho, né? Não precisa levar isso como uma regra louca, desde que você não coma aí uma grande porcaria. Essa mensagem está aqui porque tem gente que tem o hábito de ficar ciscando, beliscando o tempo todo. E aí perde a noção do quanto comeu, principalmente se comer castanha, que é altamente calórica. Então tem que tomar cuidado. Outra coisa que é importante, lembra, a gente também tem que controlar a vontade. Então, não dá para ficar trancado em casa, em quarentena, com um monte de porcaria estocada. Tem que ter muita maturidade para ficar em casa com bis na geladeira, sorvete, chocolate, pudim. Não compra, arranca de casa. Ainda mais se você tem que perder peso agora, porque tem que emagrecer para garantir a saúde. Arruma o ambiente. Por mais que a gente fique entediado em casa nesse momento, é a válvula de escape perfeita. Tédio, insegurança, situação ruim, medo, você vai descontar na comida e você não vai procurar salada, você vai comer porcaria. Então, tira de dentro de casa. Isso é muito importante para você controlar a vontade. Mas
a gente precisa arrumar também o radicalismo. Então, minha sugestão, escolha. Vou fazer uma conta aqui. Vamos supor que você está me ouvindo aí, você faz 4 refeições por dia. 4 refeições por dia são 28 refeições na semana. E a gente precisa de consistência. Das 28, você consegue escolher quantas para dar uma escapada e comer a porcaria que você quiser. Pastel, pizza, sorvete, cheesecake de não sei onde, churros, sabe? Aquela coisa que você gosta. Então, assim, quanto menos você fizer isso, melhor. Se você está comendo porcaria todo dia, não adianta eu falar para você escolher 2 vezes na semana para fazer dar uma escapada. Você não vai dar conta. Mas você dá conta de quantas? 5? Olha só, de 28 refeições, você está fazendo 23 na linha. Só 5 você dá uma escapada. É uma grande diferença no processo de emagrecimento. E aí você vai começar a entender que se você tem só 2 ou 3 escapadas na semana, você não vai gastar essas fichas com qualquer porcaria. Você não vai comer pão duro, requentado. Você não vai comer aquele chocolate vagabundo que vende no mercado, que não tem nem cacau, ele tem um corante escuro e um aroma de... Sabe? Você vai acabar comendo uma coisa que tem mais qualidade ou algo que você gosta muito. Você não vai gastar ficha com bobagem, né? E tem que ser algo que está ao seu alcance. Então, às vezes você está me ouvindo aqui, você fala assim, nem 5. Ok, você consegue comer, você consegue fazer 6, uma vez por dia você come uma bobeirinha e só, né? Então, o que está ao seu alcance fazer? É isso que é importante. Porque essa escapada vai te dar uma sensação de liberdade que você vai manter sob controle. Você não furou a dieta. Ela está no seu plano, né? É muito importante colocar isso sob medida. Então, você pode comer seu chocolate, seu doce, desde que isso não seja a rotina, tá? Bom, a mensagem final que eu quero dar é: dá tempo. Dá tempo. Tudo bem? Você está em casa? Assim, tem gente que já passou pelo nosso programa, que já fez saúde plena aqui e sabe que em um mês, comendo bem, dá para perder quantos quilos? O corpo reage rápido. E o fato dessa pessoa estar comendo do jeito que eu mostrei aqui, ela está ajudando a reverter diabetes, está ajudando a reduzir sintoma de pressão alta, está reduzindo a atividade inflamatória do corpo, que são todos fatores importantes na Covid-19 que chega a levar as pessoas à morte. Então, todos esses comportamentos por trás do processo de emagrecimento são restauradores da saúde. Você restaura a saúde, se protege dessa doença, né? E cada dia que você faz isso é um dia a mais que você melhora a saúde, reduz a inflamação e tem um pouco mais de chance caso essa maldita doença entre na sua casa, né? Que veio para acabar com todo o nosso sistema aqui. Eu vou tirar o compartilhamento de tela para a gente bater um papo aqui, mais livre, né? Peraí, que eu nem estou vendo aqui onde isso acontece, né? Tá? Então, essa aqui era a mensagem principal, né? Eu não sei aí se vocês têm, eu gostaria de escutar aí algumas considerações, perguntas, né? Sobre isso, a gente tem uns minutos para a gente terminar. Então, assim, às vezes fica alguma dúvida, alguma experiência prática. Olha, eu faço assim, tá errado isso, tá certo aquilo, né? Para a gente poder aí ter aí uma boa conclusão aí, né? Beleza? Todos me enxergam aqui, dá para me ver? Eu estou vendo que os microfones estão fechados. Você vê Vamos aí com que, esse... por enquanto, nenhuma dúvida lá. O pessoal é craque, hein? Acho que já... Tem duas coisas. Ou não tem dúvida, ou pensou, loucura, não vou fazer nada, não tem nem o que perguntar, né? Já está viajando. Boa noite. Então, essa questão de se comer a cada 3 horas é um mito, então? Então, você precisa comer a cada 3 horas quando? Quando você sente essa fome, né? Quando você está comendo um alimento que não é nutritivo. Então, assim, a necessidade de comer assim para emagrecer é mito. Se você conseguir colocar em prática, arrumar qualidade, priorizar os alimentos mais nutritivos, mesmo comendo a cada 3 horas, você vai conseguir perder peso. Só que você vai começar a sentir que em vários momentos você está comendo sem fome, né? Então, às vezes, você não vai poder confiar na fome. E aí, conforme você vai vivendo nesse estilo de vida, isso
vai ficando libertador. Você consegue sair de casa de manhã, pensar, e se der fome? Se der fome eu não como, ou eu vou só almoçar a tal hora, então beleza, não preciso me preocupar com o lanche. Eu chamo isso de liberdade, tá? Você não precisa ficar preso com agenda aí, com horário, com tabela, né? É o que eu acho aí. Ângela, Oi! pode Oi! falar. Então, eu fico muito na dúvida, por exemplo, eu tenho comido muito bem desde que eu comecei a fazer o programa, eu acho que assim, o resultado tem sido bacana. Mas, assim, eu fico muito na dúvida quanto aos legumes, por exemplo, os legumes. Eu gosto muito de batata doce, eu gosto muito de abóbora, e é uma coisa que está sempre presente aqui na minha dieta. Mas eu não, assim, o resultado tipo de emagrecer, eu acho que eu não alcancei. O que eu alcancei foi um conhecimento, então acho que eu melhorei muito a minha alimentação, mas tipo, eu acho que eu como errado nesse sentido. Eu como muita coisa que eu de repente não deveria. A questão assim, Angela, o que eu tentei trazer aqui é as pessoas enxergarem emagrecimento por otimizar a dieta. O que eu como mais para que eu coma menos? Então, assim, a batata doce, ela é comida de verdade, tá? Ela é comida de verdade. Só que lá na nossa tabelinha, ela não está no verde. Então, assim, se você comer grandes quantidades da batata na refeição e menos do alimento realmente nutritivo, você vai precisar comer mais quantidades, entendeu? Então, assim, tem que ver a quantidade, tem que ver os intervalos, as escapadas são em que nível, tem vários fatores aí. Mas otimizar a dieta e controlar os prazeres costuma ser uma coisa importante, né? Então, assim, eu não vou comer, eu vou comer porcaria 2 vezes por semana, 3, tem bastante disciplina com isso, mas tomar cuidado com a quantidade desses legumes ricos em amido. A abobrinha não tem quase nada, a berinjela não tem quase nada, é batata doce, cenoura cozida, começa a ter volumes disso muito grandes, né? Muitos grãos. Aí você vai... não são alimentos longe de serem vilões. Qualquer processo de emagrecimento tolera essas raízes. Mas tem gente que às vezes come batata, come uma montanha e um pouquinho da carne. Aí ela vai ter fome, depois ela vai comer de novo, né? Então, eu não sei se é isso que está acontecendo, mas vale a pena prestar atenção na quantidade. Tá? Obrigada. Mas... Oi, eu sou a Wilka. Oi. Sou amiga do Fernando Reco. Eu fiquei com dúvida assim, comer de 3 em 3 horas não é legal para ativar o metabolismo, mesmo nos intervalos das principais refeições, comer uma fruta não é bom, não ativa o metabolismo. É legal ficar muito tempo, 6 horas sem comer? Então, essa pergunta que você trouxe, ela é muito legal, porque, aliás, por questão de falar em ativar o metabolismo, porque isso é algo que foi bastante difundido até hoje, sem nenhum tipo de evidência. É uma coisa assim, faz todo sentido, porque vai manter o fluxo de energia no corpo. Mas quando a gente fala de emagrecimento, ele foge a uma lógica um pouco simples. Primeiro que se você come a cada 3 horas, o seu corpo está o tempo todo no estado alimentado. E no estado alimentado, ele está acumulando energia. O corpo acumula energia quando a gente come, para que a gente possa usar essa energia depois. Se a gente come a cada 3 horas, a gente nunca está usando aquilo que a gente está armazenando. E aí, tirar esse mito de que ele ativa o metabolismo foi criado, né? E quando a gente fala de ativar o metabolismo, fazer o corpo gastar mais energia para fazer as atividades dele, isso é algo que o corpo faz naturalmente quando ele está bioquimicamente saudável. O que costuma mudar e reduzir o ritmo do metabolismo é a baixa qualidade da comida e a restrição calórica severa, né? Se você tirar muita caloria severa, você vai ter uma redução do metabolismo. Agora, 3, 4 horas é muito pouco para isso acontecer. O efeito é muito mais de longo prazo, tá bom? Então, assim, fique nutrida e ande com a energia do que você comeu durante o máximo de tempo que você puder, até você sentir fome outra vez. E aí, coma uma comida altamente nutritiva. Isso vai fazer a diferença. Independente do intervalo. Tá? Legal. Eu gostei muito dessa palestra. Obrigado. Legal. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você.
Tem mais, pessoal? Mais alguma coisa para a gente dar aqui? Mais alguém que tem alguma pergunta, alguma questão? Bom, como não temos, o seguinte, a mensagem que eu queria trazer, eu vou reforçar, prioriza o alimento mais nutritível possível todas as vezes que você for comer. Quanto mais nutritivo ele for, menos você vai precisar comer no dia a dia. Arruma um ambiente para controlar a vontade, escolha algumas regrinhas para você ter, né? Espero que vocês tenham tirado aí um print aí da lição de casa. Quanto mais seguir isso à risca, melhor. E cada dia a mais que fizer isso durante a quarentena, mais vai se proteger para sair do grupo de risco, mais vai reduzir a atividade inflamatória, mais saudável vai ficar. Beleza? Adriano. Oi. Oi. Adriano, tudo bem, Zildinha? Tudo bem, você, meu querido? Tudo jóia. Queria te fazer uma pergunta que me veio agora. Tá. Você sabe que eu tomo cuidado com a diabetes, né? Sim. Então, eu tô tomando aquele remedinho à noite, Glifazin Sei. XR500. Tá. É um pré-controle para não ter diabetes. Tá. Ok. Mas eu gosto de manhã, quando eu estou indo para a metanoia, no carro, eu gosto de comer uma banana. Aham. Você acha que eu comer essa banana todos os dias, durante a semana, cada dia eu como uma, isso não é legal? Diante do que eu faço de processo? Olha, a banana, ela não é um alimento amigo do diabético e do pré-diabético, tá? Okay. Ela é assim, você tá tomando, assim, embora ela seja fruta, né? A banana, ela tem uma quantidade de açúcar bastante elevada. Uma banana nanica madura, ela chega a ter, às vezes, 30 gramas de açúcar, né? Uma quantidade bem alta. Okay. Então, assim, é como você consumir o remédio que você toma à noite junto com aquilo que vai gerar a necessidade do remédio, que é o veneno, né? Então, assim, se você gosta muito dela, né, eu deixaria para as ocasiões especiais, para você, não quero viver sem banana, vou comer bem de vez em quando, tá? Okay. Então, assim, ainda mais por ser uma fruta extremamente doce, a banana ela não é bem recomendada para quem está com diabetes ou pré-diabetes, tá? Ok. Para quem está saudável, comida de verdade. Okay. Obrigada. Joia? Joia. Bom, pessoal, a gente ainda vai divulgar aí mais algum conteúdo sobre o que a gente vai abordar na semana que vem. Como eu disse mais vezes, aceitamos sugestões, né? Eu espero que tenha sido uma boa contribuição. Conversa com quem precisa perder peso, não deixa ganhar peso na quarentena, tá? Nas nossas redes sociais tem o manifesto 10 comportamentos para ficar mais saudável na quarentena e não ganhar peso, ok? Grande abraço para vocês, muito obrigado por ficarem comigo aqui mais essa noite. Bom descanso e até mais. Obrigado pela presença, boa noite pessoal. para todo mundo, gente. Tchau. Até mais, tchau, valeu. Tá.